Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Louva a Deus por sua vida. Seja bem-vindo ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. Aproveita aí, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí embaixo, nessa opçãozinha vermelhinha aí, inscrever-se, clica, marca no sininho, porque a cada vídeo que nós postarmos aqui, você já vai ser o primeiro a estar vendo lá. O vídeo que eu vou tratar hoje, na verdade, o que eu vou tratar hoje sobre o calvinismo, né? Se você for ver, no canal mesmo já tem um vídeo introdutório sobre o arminianismo com o nosso irmão Francinaldo, né? Uma bênção da Igreja Batista do Alecrim. Mas eu vou tratar sobre a parte do calvinismo, né? Por ser calvinista, então eu vou tratar sobre o calvinismo. E o irmão Dinho está tratando sobre o arminianismo e já fez o seu vídeo introdutório, tem 7 minutos e alguma coisa, e vai desenvolver os 5 pontos do arminianismo, o acróstico lá, né? A tulipe calvinista, ele vai desenvolver na concepção arminiana. No vídeo de hoje, que nós vamos falar sobre o calvinismo, eu vou falar de forma introdutória. Eu pensei em fazer um vídeo rápido, mas eu preferi fazer uma coisa mais abrangente, uma coisa mais aprofundada. Então, o vídeo vai ser dividido em partes, né? Eu vou introduzir ele agora e no finalzinho do vídeo eu vou explicar onde é que eu vou chegar no último vídeo, né? Mas vai ser em partes, para não ficarem vídeos muito longos e cansativos. Quando nós falamos de calvinismo, e é até interessante porque quando falamos em calvinismo parece até que é uma coisa ruim, principalmente nas igrejas pentecostais, né? No caso, já fazem 18 anos que estou dentro da Assembleia de Deus, então é uma coisa meio que, quando você fala sobre calvinismo, é algo terrível para as pessoas. Mas você vai ver e aprender que não tem nada a ver com isso. Vou tentar desmistificar um pouquinho. Quando nós falamos de calvinismo, nós falamos de monegismo. Por quê? Porque o monegismo, o que ensina o monegismo? O monegismo diz que a salvação é toda fruto do trabalho de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que a salvação, em todo o seu desenvolvimento, é executada exclusivamente por Deus. Não, irmão, mas eu creio assim. Não. O que você precisa entender é que o que eu estou dizendo é que Deus, ele é o Salvador. E se ele decide lhe salvar, ele vai propiciar os meios de você ser salvo. No caso, é a garantia de que você será salvo. Você será salvo. Então, mais pra frente a gente vai ver isso aí, vai ver isso. Mas também, no monegismo, o que o monegismo ensina é que ninguém é salvo por alguma obra ou decisão sua, mas unicamente pela graça de Deus. Quer dizer, a salvação em nenhum momento no monegismo é meritória, ou em nenhum momento o homem executa a sua própria salvação, mas a salvação é a graça de Deus propiciada ao homem para o salvar. Deus o salva. E uma coisa também que nós vemos no monegismo é que Deus escolhe quem ele quer salvar. E ele escolhe, e não só escolhe quem quer salvar, mas salva. Que vai ser um dos pontos onde vai ser tratado quando estiver falando sobre a tulipe, né? O calvinismo, quando você fala calvinismo, você tem que entender que quando você, por exemplo, diz fé reformada, o que está falando? Calvinismo. Eu quero abrir uma ressalva aqui, que pelo menos, eu sou da linha que eu tento compreender os irmãos arminianos também como reformado, com uma condição, que a regra de fé dele seja além das escrituras, claro, mas que ele traga para si os 5 pontozinhos lá da reforma, né? Os solas da reforma: somente Cristo, somente a fé, glória somente a Deus, somente as escrituras. E ele aderindo os 5 solas, eu creio que eu na minha concepção considero reformado também, com exceção da soterologia, né, que ele adere ao arminianismo.
Mas alguns irmãos reformados não. Alguns irmãos calvinistas não. Reformados somos nós e eles podem dar uma outra nomenclatura, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe não. Mas quando você fala de calvinismo, quando você ouve, por exemplo, fé reformada, confissão reformada, já está se falando sobre o calvinismo, que é calvinista. Fé reformada, confissão reformada, teologia reformada, você está falando sobre calvinismo. O calvinismo em si, por mais que a gente vai ver lá na frente, quando falar sobre Agostinho, mas não vou entrar em detalhe agora, o calvinismo em si tem a sua raiz na reforma protestante do século XVI, né? É um movimento religioso, né? É um movimento religioso, mas também é uma ideologia cultural, porque uma coisa aqui desmistificando, muitas pessoas acham que o calvinismo só trata da soterologia, mas o calvinismo ele não trata só da soterologia, o calvinismo vai bem além disso. O calvinismo, para você ter ideia, defende ideias e princípios morais rígidos. É tanto que se você for ver os puritanos, a história dos puritanos, você vai ver que os puritanos eram calvinistas e eram rígidos, tinha uma moral bem elevada, os puritanos, né? Então o calvinismo não fala somente, quando se fala sobre calvinismo, você não tem que fixar somente na parte soterológica, que é o que eu vou trabalhar, quero enfocar isso. O que eu vou trabalhar nos meus vídeos vai ser a parte soterológica do calvinismo. Mas também o calvinismo, como ideologia sociocultural, trabalha também a questão do trabalho e a questão da poupança, como duas virtudes a serem valorizadas pelo verdadeiro cristão. Alguns dizem que foi os calvinistas que criaram um sistema capitalista, né? O capitalismo foi criado pelos calvinistas, né? E uma coisa interessante é que o calvinismo tem a sua base doutrinária, de certa forma, ou sua base do sistema calvinista nas Institutas de João Calvino. Eu vou falar um pouquinho delas lá na frente, que foi escrita em 1536 por João Calvino, que era francês, né? Mas que passou a maior parte da sua vida em Genebra, na Suíça. Mas também nós devemos olhar que o calvinismo não foi somente desenvolvida por Calvino, né? Por mais que aqui na frente eu vou falar alguma coisa para complementar isso. Mas a teologia reformada foi também desenvolvida por exemplo, Martin Bruce, Ernst Berling, Ulrich Zwinglio teve uma influência bastante no desenvolvimento do calvinismo. E o próprio Lutero, que era monegista, né? O Lutero era monegista. O Philip Melanchthon, que é o seu discípulo, o seu sucessor, vai aderir o sistema sinergista, mas o Martinho Lutero era monegista. E quando nós usamos a nomenclatura calvinista, é porque foi o Calvino o maior expoente, principalmente com as institutas da religião que foi escrita por ele, né? E, como eu falei antes, em 1536, caso não esteja enganado, mas acredito que tenha sido essa data. Tem uma coisa interessante que nós precisamos entender nessa didática do desenvolvimento do calvinismo, que você vai ver que a teologia ela só se desenvolve, ela desenvolve sempre resolvendo os problemas que aparecia na história da igreja. A teologia ela se desenvolveu, tem até um livro aqui que eu peguei para mostrar para vocês, da minha biblioteca, que é a História das Controvérsias, do Roger Olson, que inclusive tem um livro Teologia, Mitos e Realidade, e também tem um livro contra o calvinismo, que é contraposto com o livro agora não me lembro, mas a favor do calvinismo, né? Eu acho que ele escreveu até agora há pouco uma teologia sistemática. Eu não me lembro. Depois eu tento passar, você deixa um comentáriozinho aí embaixo do vídeo e depois eu pego lá na minha biblioteca, porque não quero me levantar agora, para pegar o livro. Então, nós vamos tratar unicamente, como eu falei
agora há pouco, somente sobre a parte soteriológica do calvinismo. E vai ser desenvolvido na história. Eu quero passar aqui pela era apostólica, né? No próximo vídeo eu vou falar do calvinismo na patrística, né? Na patrística. Quero falar do calvinismo na patrística. Mas agora eu quero finalizar chegando até aqui a era apostólica. Que os apóstolos eles não vão ter um embate, como nós vamos ver lá na frente, entre Agostinho e Pelágio, né, entre o desenvolvimento do próprio Calvino e posteriormente dos remonstrantes, John Wesley em um ponto, e nós vamos ver também o Jonathan Edwards no outro. Mas na era apostólica nós vamos ter unicamente as escrituras, a Bíblia, que é a base dos dois sistemas, tanto o arminiano como o calvinismo, é a Bíblia. E nós vamos ver que na era apostólica, com exceção dos escritos dos apóstolos, que vai ser a base para os dois sistemas, nós vemos que na era apostólica houve uma preocupação em resolver problemas. A primeira coisa que nós vamos ver é o surgimento, por exemplo, quando a igreja ela começa a propagar o evangelho, quando a igreja começa a ganhar ali as nações vizinhas, os países vizinhos, ganha nas cidades, se expandindo. Quando o evangelho ele se expande, você vai ver que surge problemas, que é o que eu falei, que a teologia ela se desenvolve sempre resolvendo os problemas que aparecem, né? Ela se desenvolveu dessa forma, como trabalha aqui o Roger Olson na História das Controvérsias, nesse livro magnífico que eu recomendo para você. Então, depois que o evangelho ele vai ganhando espaço, o evangelho ele vai encontrar embates. E um dos que ele encontra vai ser com os judaizantes. E o que eram os judaizantes? Os judaizantes eram uma seita de cristãos primitivos, né? Acreditavam que os gentios eles deveriam se converter ao judaísmo a fim de aceitar Jesus como Messias. Quer dizer, para ser judaizante, né? Era preciso que para ser cristão, um cristão segundo os judaizantes, ele precisava o quê? Circuncidar-se, né? Guardar os dias das festividades judaicas, as dietas alimentares previstas na lei de Moisés, né? E você vai ver que Paulo, ele vai combater isso. Paulo vai dizer que não. Em Romanos, você vai ver que Paulo vai defender que a salvação é somente pela fé. Eu vou até ler o texto que se encontra em Romanos capítulo 1 e versículo... Romanos capítulo 1. Versículo 16 em diante. Porque não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então a justiça de Deus é manifestada pela fé, unicamente pela fé em Jesus Cristo e nas boas novas, e não em ser judaizante e guardar os ritos judaicos. Então você vai ver que Paulo ele vai combater os judaizantes em Gálatas capítulo 5, versículo 6, caso não esteja enganado. Você vai ver também que o concílio de Jerusalém, né, que abordou se os gentios deviam ou não seguir as leis de Moisés, né, e a conclusão foi que eles somente se abstessem de comer carne imolada aos ídolos, que se abstivessem do sangue e das carnes sufocadas, e das uniões ilegítimas, né? Você vai ver esse contexto aí em Atos capítulo 15 e versículo 23 até o 29. Então o foco dos apóstolos era primeiramente pregar o evangelho, né? E Paulo, o desejo de Paulo era chegar até a Espanha. E você vai ver também que o foco era resolver os problemas da igreja que iam surgindo, né? Você vai ver ele escrevendo 1 Coríntios ali para resolver um monte de problema que surgiu naquela igreja. E também estimular. Paulo escreve os seus escritos para estimular os cristãos a permanecerem firmes. Então, essa vai ser a introdução do calvinismo. No próximo vídeo eu vou estar passando a tratar
sobre o calvinismo na patrista, e aí vou desenvolver na história o calvinismo, né, ou o monegismo, até nós chegarmos hoje, aos dias de hoje. Vai ser a última parte do vídeo, vai ser o calvinismo nos dias de hoje, né? Como está o calvinismo hoje, quem é adepto do calvinismo, quem não é, os contrapontos. Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre o calvinismo na patrista, depois nós vamos falar sobre o calvinismo na Idade Média, o calvinismo na Reforma, o calvinismo na pós-reforma, e aí vamos falar do calvinismo nos dias de hoje, né? Lembrando que na patrista nós vamos falar do monegismo, né? Da ideia monegista de salvação, né? Porque a nomenclatura calvinismo só vai partir a partir do século XVI com Calvino. Então, essa é a introdução. Dá o like lá embaixo ali se gostei, e não se esquece de se inscrever não, e compartilha esse vídeo, compartilha o canal, né, para que motive também, para a gente ver que as pessoas têm se interessado pelo conteúdo. Compartilha o canal, escreve aí, dá a tua dica, acrescenta aí nos comentários aí embaixo e dá algumas dicas de vídeo para que a gente esteja produzindo um material que possa edificar a sua vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, a segunda parte.